Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati e bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Uma história que fala sobre morte. É um assunto que devemos ter muito cuidado para abordar com as nossas crianças. E essa história traz com leveza esse tema tão pesado. Então vamos lá? O nome da história é Pode Chorar, Coração, mas fique inteiro. E o nome da editora é Companhia das Letrinhas. 4 crianças estavam sentadas em volta da mesa, em uma cozinha pequena. 2 meninos e suas irmãs menores. Na ponta da mesa estava uma figura assustadora, com uma capa preta. O rosto dela estava escondido num capuz. Só aparecia o nariz pontudo. Lá fora, ao lado da porta, estava a foice. Era a morte. Ela respirava com dificuldade, soltando chiados, e ficava ainda mais assustadora por causa disso. Mas as crianças não estavam com medo. Elas só estavam muito tristes. No andar de cima, a avó delas estava doente de cama. Era ela que a figura tinha vindo buscar. As crianças sabiam e por isso tentavam ganhar tempo, já que também sabia que a morte era amiga da noite e ela teria que voltar ao seu reino antes do sol aparecer. Talvez a gente consiga fazer ela perder a hora. Daí ela vai ter que ir embora sem a vovó. Foi o que as crianças pensaram. E era por isso que estavam servindo café para a morte. E toda vez que a morte acabava uma xícara, o menino mais velho se aproximava com um bule. Mais um golinho, senhora? Ele perguntava simpático. A morte aceitava, pois adorava café. E ela bebia seu cafezinho, sempre forte e escuro como a noite. E muito tempo passou desse jeito, até que a morte finalmente ficou satisfeita e não quis mais café. Ela pôs a mão ossuda em cima da xícara, sinalizando que estava pronta para se levantar. Mas, bem nessa hora, a menorzinha das meninas, que até ali só tinha ficado olhando, segurou a mão da morte e disse, com seu tom de voz mais emocionado e triste: Dona Morte, por que a nossa vovó vai ter que morrer, se ela é a pessoa que a gente mais ama no mundo? Tem gente que diz que o coração da morte é seco e preto, como um pedaço de carvão, mas não é verdade. Embaixo daquela capa, o coração dela é bem vermelho, como o pôr do sol mais lindo do mundo. E o que faz ele bater é o amor imenso pela vida. A morte ficou ali sentada, olhando para o nada, porque também estava triste com aquela situação. E aí contou a seguinte história para as crianças. Muito tempo atrás, tanto tempo que só eu consigo lembrar, existiam 2 irmãos que moravam na mesma casa. Um se chamava Sofrimento e o outro Desconsolo. E era uma dupla bem sofrida mesmo. Eles eram a tristeza em pessoa e arrastavam os pés para lá e para cá todo santo dia. Um mais desanimado que o outro, um mais triste e fechado que o outro. Eles moravam em um vale
que o sol nunca iluminava. O vale era cercado por montanhas. Mas no alto de uma daquelas montanhas, duas irmãs. Uma se chamava Alegria e a outra Risada. E vocês podem acreditar que elas eram o exato oposto dos irmãos. E pode acreditar que cada dia da vida das duas irmãs era um dia de sol e felicidade. Era mesmo, mas ainda assim as duas sentiam falta de alguma coisa. Elas não sabiam direito o que era. Por causa disso, não conseguiam aproveitar toda aquela sorte que tinham. Como vocês podem ter adivinhado, nem preciso dizer que um dia as duas irmãs encontraram os dois irmãos. O sofrimento e a alegria se apaixonaram e a mesma coisa aconteceu com o desconsolo e a risada. Eles logo descobriram que não podia viver sem o outro. O casamento duplo foi uma festa bem grande e logo depois cada casal foi embora para a sua casa. As casas, claro, ficavam no meio do caminho para o topo da montanha. Assim ninguém ficava muito longe da família. De vez em quando, eles desciam para visitar os pais de sofrimento e desconsolo, e outras vezes subiam para ver a mãe e o pai de alegria e de risada. Os quatro viveram até ficar velhinhos. Quando o desconsolo morreu, Risada morreu no mesmo dia. E a mesmíssima coisa aconteceu com a alegria e o sofrimento. Foram tão felizes juntos que não podiam viver sem o outro. A morte, com seus olhos fundos, encarou a menina mais nova e fez uma careta, que na verdade era um sorriso acolhedor. É a mesma coisa com a vida e a morte, ela disse. Que valor a gente daria à vida se não existisse a morte? Quem ficaria triste com o sol se nunca chovesse? E será que alguém ia querer tanto a luz do dia se a noite não viesse de vez em quando? As quatro crianças se olharam angustiadas. Talvez elas não tivessem entendido a história do mesmo jeito que a morte, mas sabia que ela estava certa. A morte levantou, passou a mão na cabeça da menina mais velha, saiu da cozinha com passos pesados e foi até a escada. O menino mais novo olhou pela janela. Ele viu que o sol estava quase nascendo e pensou que ainda podia impedir a morte. Mas o irmão mais velho não deixou. Ele disse: não, a gente não pode intervir nos caminhos da vida. Logo depois, eles ouviram uma janela abrir no andar de cima. E aí, a voz da morte lá no alto, lá no quarto da avó. Voa, alma, disse. Quando as crianças subiram até o quarto, a avó estava morta. A janela continuava aberta e as cortinas brancas balançavam com o vento. A morte estava parada ao pé da cama. Ela olhou para as crianças e disse: pode chorar, coração, mas fique inteiro. Então desceu a escada e desapareceu. O sofrimento das crianças foi muito grande, mas elas não esqueceram das palavras da morte, que sempre foram um consolo. E cada vez que abriam a janela, pensavam na avó e deixavam o vento vir, fazendo carinho nos seus rostos, porque assim sentiam que ela ainda estava ali. E a história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Essa história é uma história muito interessante e às vezes a gente passa por certas situações que a gente não sabe contar para as crianças,
sobre a morte. A gente não consegue conversar e às vezes a gente trata esse assunto de forma brusca. Simplesmente fala, ó, a vovó morreu, ou alguém morreu. Mas com essa história, eu acho que se passa com muita leveza esse tema, né? Que é um tema bem pesado para nós adultos, imagine para crianças. Apesar que eu acho que as crianças conseguem lidar um pouco melhor com isso. Nós que não aceitamos. Nós adultos, nós não aceitamos o fato de perder. Então, fico por aqui. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Beijinhos e até o próximo vídeo!